Bom dia, queridos. Depois de contemplarmos a concretização dos planos, agora estamos mais animados a darmos continuidade a eles aqui no meio, né? Na espera daquele grande dia, quando o Cordeiro voltar com a noiva, com a igreja, com a cidade santa. Que bom. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o culto espiritual, entendendo o que Paulo estava ensinando aos coríntios, buscando essa compreensão. Nós, no andamento das nossas lições, nós chegamos ao capítulo 13 de 1 Coríntios, aquele famoso capítulo do amor, e nós queremos aqui pontuar, né, entender o que Paulo está escrevendo, por que ele dá essa parada, como nós assim pensamos e entendemos. Nós vamos começar a observar que ele, na verdade, aqui é uma espécie de parêntese no meio daquela exposição que Paulo vinha fazendo a respeito dos dons espirituais. O final do capítulo 12 tem o versículo 31, que o capítulo termina dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E nós, aqui, seguindo o fluxo do texto, seguindo o fluxo da carta de 1 Coríntios, nós entramos então nessa lição para procurar responder a essa pergunta. O que é necessário para um verdadeiro culto no Espírito? O que é necessário para um verdadeiro culto espiritual? E Paulo estava aqui combatendo, eu gosto de lembrar esse contexto, porque faz todo sentido parar para pensar. Paulo estava combatendo aquele equívoco sobre o conceito de espiritualidade que os coríntios carregavam. Nós já vimos e já sabemos, acredito que você tenha acompanhado as lições. Se você não está acompanhando, você pode pesquisar aí no YouTube, no canal da Primeira Igreja, que as lições estão disponíveis a partir da lição de número 5. E nós vimos aqui que os coríntios carregavam um conceito equivocado de espiritualidade. Eles entendiam que a espiritualidade era a manifestação dos dons durante o culto, no meio da igreja, e ao mesmo tempo, naquele conglomerado de pessoas, aquelas manifestações exáticas de profecias, de línguas, de palavras de sabedoria, todos ao mesmo tempo, para se ter um culto espiritual. E aí Paulo então vem corrigir os excessos e o conceito teológico na mente daqueles irmãos que estava provocando muitos outros desacertos na vida da igreja. Nós já vimos que um conceito equivocado de espiritualidade estava prejudicando inclusive na ministração da ceia do Senhor, na administração do sacramento, estava dividindo a comunidade. E nós vimos que Paulo no capítulo 12 usou uma metáfora muito valiosa, a metáfora do corpo humano, para ensinar a respeito da unidade da igreja, para ensinar a respeito da soberania de Deus na distribuição dos dons, para ensinar a respeito da utilidade dos dons e qual deve ser a nossa disposição na busca de cada um deles. Então, o capítulo 12 terminou dizendo isso, com esse conselho: procurai com zelo os melhores dons. E ele nos disse no versículo 28, colocando como que numa ordem, como que se há uma ordem de importância, priorizem aqueles dons que edificam. E ele diz no versículo 28 do capítulo 12, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Mas nós sabemos que os dons, eles visam esse aperfeiçoamento do corpo, eles visam esse progresso do corpo. E Paulo, então, para isso aqui, para mostrar o que é realmente necessário para um verdadeiro culto espiritual. E aí a resposta é: sem amor, sem o exercício dos dons espirituais, sem amor, o exercício dos dons espirituais, nada servirá. Não tem valor algum. E é esse aqui o argumento do apóstolo Paulo. Ele chega no capítulo 12, 31, onde ele havia orientado a procurar com zelo esses dons, e ele retoma isso no capítulo 14, quando diz outra vez: procurai com zelo os melhores dons. Ele retoma o assunto, mas ele para aqui em 1 Coríntios 13, ele faz esse parêntese no ensino acerca dos dons, para nos ensinar esse caminho superior. Então vamos lá, vamos entrar na lição, e aí a gente tem que começar perguntando e entendendo o que o amor tem a ver, o que tem a ver o amor com os dons espirituais. E quando você olha para os versículos de 1 Coríntios 13, Paulo já nos ensina aqui, primeiro, que só o amor é o que importa, só o amor é o que conta, que é o que nós vamos pensar aqui hoje. Ele tem 3 coisas a dizer sobre esse amor para a gente. E a primeira coisa é os versículos de 1 a 3, que nós vamos ler já já. Mas ele vai dizer depois, os versículos de 4 a 7, que o amor sempre triunfará. O amor sempre vencerá diante de quaisquer
situação. E por fim, o capítulo 13 conclui-se dos versículos 8 a 13, nos dizendo que só o amor permanece. É a pergunta que surge aqui nesse capítulo 13, muitas vezes o que o amor tem a ver com os dons? E aí nem sempre a conexão que Paulo faz aqui entre os demais temas tem sido entendido ou notado, geralmente pela igreja. Mas o ponto aqui é bem simples, o que Paulo quer ensinar para a gente nessa porção do texto. Mesmo que os dons espirituais sejam bênçãos de Deus para a sua igreja, e nós devemos buscar os melhores dons, como o texto nos instrui assim a fazer, ainda existe um caminho mais excelente, algo a ser buscado superiormente, algo que sobrepuja. E é interessante que a igreja de Corinto havia perdido de vista esse ponto. O amor provocaria reflexos na vida daquela igreja, reflexos radicais na liturgia daquela comunidade. Eles queriam ardorosamente os dons que julgavam melhores, mas Paulo queria mostrar a eles um caminho ainda melhor. E aqui nós acreditamos que o centro do ensino do Paulo sobre essa questão dos dons espirituais, ele quer enfatizar que o que deve reger essa busca e o exercício desses dons é o amor. Este talvez, em última análise, era o problema central na igreja dos Coríntios, a falta de amor. Para eles, ser espiritual, nós já vimos, ser cheio do Espírito Santo estava relacionado com aquela questão de ter ou não determinados dons espirituais, especialmente, como nós já vimos aqui na última lição, o dom de línguas. Mas para Paulo, porém, que os chama de carnais, como nós já vimos no início da carta, em 1 Coríntios capítulo 3, a espiritualidade se resumia numa só palavra, naquele caminho que era mais excelente de todos, ou seja, o amor. E é assim que Paulo aborda os problemas no culto, causados pela ênfase desequilibrada na espiritualidade carismática. E é isso que o capítulo quer mostrar para a gente. Ele visa trazer a igreja de Corinto de volta ao caminho correto da espiritualidade. Ele faz então essas três observações no capítulo 13 que você está acompanhando aí na projeção. E nós hoje vamos focar nessa primeira parte. Cada um desses pontos que está sendo projetado aí serão temas das nossas próximas aulas. Então nós vamos hoje focar nos versículos de 1 a 3, que diz assim para a gente, acompanhe na sua Bíblia: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo, então, ele mostra para a gente aqui qual é a importância do amor. E se você prestar atenção, nós não devemos pensar que Paulo está sobrepondo o amor aos dons espirituais. Não, de forma alguma. Ou que ele está dizendo que o amor substitui os dons. Também não é isso. O que ele está ensinando aqui é que os dons espirituais, que são exercidos sem amor, na verdade, eles não edificam a igreja, eles não alcançam o seu objetivo. Sem amor, esses dons não servem de nada. Sem amor, nós não somos nada. Então, se você prestar atenção, nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, Paulo aqui menciona os dons, aqueles dons que eram os dons de estimação dos coríntios. Paulo menciona os dons prediletos daqueles irmãos. Ele diz no versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. Era uma referência ao dom de línguas, aquele dom de estimação, o primeiro dom, o mais buscado pela igreja de Corinto. No versículo 2, ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência. A referência aqui é outro dom, ao dom de profecia, a palavra de conhecimento, a ciência, que geralmente acompanhava todo o ministério dos profetas. Mas no versículo 2 ele ainda menciona mais um. O apóstolo está falando também do dom da fé, quando ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. E no versículo 3, se você prestar atenção, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu corpo para ser queimado. Aqui que Paulo está se referindo aqui no versículo 3, a que dom é esse?
E aparentemente são referências de Paulo aos mais nobres gestos de um cristão, que poderia fazer pelos outros, toda aquela magnanimidade, aquele altruísmo cristão. Paulo se refere aqui no versículo 3. E é de extrema importância que percebamos aqui o tom que Paulo escreve esses 3 versículos. Nos 3 versos iniciais, ele menciona os dons que eram prediletos e eram os dons de estimação dos coríntios, mas não somente isso, os dons espirituais, mesmo exercidos no máximo grau, sem amor, para nada aproveitam. Por que nós queremos dizer isso? Porque se você prestar atenção aqui, o apóstolo ele usa hipérboles, aquela figura de linguagem que exagera, que engrandece a realidade, para que produza uma impressão maior, um efeito na mente de quem ouve, diante dos olhos ou da imaginação de quem está ali ouvindo o assunto. O propósito de Paulo aqui é elevar o amor acima dos dons prediletos dos coríntios, para dar força a esse contraste entre o amor e os dons. O que é que Paulo faz? Ele diz que, ainda que ele mesmo possuísse esses dons em escala, vamos dizer assim, superlativa, ele exerce esses dons com intensidade inconcebível. Ele usa aqui esse exagero. Se ele não tivesse o amor, ele nada seria. De nada esses dons se aproveitariam. Então Paulo aqui usa aquele argumento do reduto absurdo. E ele diz que Paulo usa isso aqui para trazer a mente daqueles irmãos, para forçar aqueles irmãos, para que eles usassem a imaginação deles até o seu limite maior. E Paulo não usa esse argumento somente aqui do exagero, da hipérbole. Ele usa em outras passagens. Se você, por exemplo, abrir a própria carta de 1 Coríntios no capítulo 4, Paulo usa esse argumento do exagero, da hipérbole, para trazer um outro assunto à tona. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele diz: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Evidentemente ele sabia que era impossível que os crentes de Corinto tivessem vários milhares de preceptores. E os coríntios sabiam disso também. Mas Paulo diz isso para dizer aos coríntios, para mostrar aos coríntios, mesmo que isto fosse possível, ainda assim ele seria o pai espiritual dos coríntios. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo usa isso em várias outras passagens da Bíblia. Se você lê com atenção, você vai perceber isso aqui, que ele está fazendo a mesma coisa aqui em 1 Coríntios, ainda que ele fosse capaz de falar as línguas dos homens, ou se ele soubesse falar fluentemente todos os idiomas existentes, ainda que ele fosse capaz disso, todos os idiomas conhecidos, e mesmo a língua dos anjos, e ainda mesmo que supostamente a linguagem que esses seres celestiais usam para se comunicar, ainda que ele tivesse esse dom, neste alcance, nessa escala magnânima, ainda assim, se ele não tivesse amor, de nada serviria. Vê, ele bota o dom no mais alto grau, para dizer que sem o amor, esse dom não faz sentido. Ele está admitindo, por hipótese, ser capaz de falar todos os idiomas que existem, humanos e angélicos, para que o valor do amor seja destacado de forma contundente. A mesma coisa ele faz com o dom de profecia. Ele diz no versículo 1, no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. E o que ele aumenta aqui nesse dom de profetizar? Ele coloca num profeta onisciente, algo que é obviamente impossível, um profeta que conheça todas as coisas, que tenha ciência de todas as coisas. Ele exagera no tamanho do dom, para mostrar que sem o amor, ele nada seria. E ele faz isso com relação à fé. Ainda que alguém fosse capaz de mover montes, nós nunca ouvimos falar disso, não há nenhum registro de um cristão que tenha movido montes, sem amor, nada seria. Paulo, ele usa o exagero para mostrar para a gente. O apóstolo aqui, ele usa a hipérbole para que produzir essa impressão, para que eles pudessem entender a essencialidade, a importância do amor na ação cristã e na vida cristã. Então, qual a importância do amor? O amor é fundamental para o exercício, para o norte, para a vida de qualquer um daqueles que foi alcançados pela obra de Cristo. Mas o que mais ele ensina aqui? Ele ensina para a gente a natureza das línguas. Paulo aqui, nós vamos parar para entender que a implicação desse ponto ele é bastante relevante para a discussão acerca da natureza das línguas faladas hoje, para a gente parar e pensar. Porque como um reconhecido líder cristão carismático afirma, as línguas, elas não são idiomas humanos. Quem argumenta assim
o Peter Wagner, no seu livro Se Não Houver Amor, na página 99. O que são então, se não são idiomas humanos? Para muitos, são simplesmente sons não articulados ou inarticulados e não identificados. E aí vão dizer, são línguas de anjos. A que línguas Paulo se refere aqui no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 13? Será que ele está falando de fato isso? 1 Coríntios capítulo 13 diz que existem línguas de anjos que devem ser buscadas pelos homens. Alguns estudiosos sugerem que Paulo pensava que o linguajar ininteligível dos coríntios no culto era a mesma língua que os anjos falavam, dizendo, olha o que ele está dizendo aqui no capítulo 13, versículo 1, os coríntios estão falando a língua dos anjos. Será que é isso que Paulo está fazendo de fato? Será que é essa a intenção do autor? E aí aqui a gente vai entender. Ele se referia à língua dos anjos como parte da hipótese que visa destacar o valor do amor. Ele não está dizendo que existe uma língua angélica ininteligível. E o ponto aqui é isso que ele está mostrando para a gente. O que nos parece, na realidade, é que o moderno fenômeno carismático das línguas, ele não tem base exegética, porque quando olhamos para cá, a expressão de anjos foi adicionada como exagero intencional, como também as expressões conhecer toda a ciência, que faz parte da hipérbole, ter fé capaz de remover montes. Então, faz parte do conjunto de hipérboles para mostrar a grandeza do amor, e não para dizer que existe uma língua ininteligível, uma língua angélica que os coríntios usavam ou usufruíam desse dom. Não, o que a gente vai perceber aqui é que essa realidade que nós vemos hoje, o fenômeno moderno, carismático das línguas, ela não tem uma base exegética que autentique o que o fenômeno faz hoje como angélico, como a língua dos anjos. Não há base bíblica aqui, nem outra base qualquer, para supormos que os anjos falem em determinados idiomas entre si. Pelo contrário, toda vez que nós procuramos na Escritura anjos que falam, eles estão falando uma linguagem entendível, uma linguagem compreensível pelos homens. São seres imateriais, incorpóreos, e não se comunicam como os homens se comunicam. Paulo claramente se refere ao dom de língua como sendo línguas de homens. Você prestar atenção, isto é, idiomas. A expressão "e de anjos" foi adicionada com essa intenção de provocar esse choque, o exagero do dom, um alto grau na escala do dom de línguas, como também as expressões que nós já vimos aqui. Então, a intenção do autor é mostrar que a natureza das línguas são idiomas, a língua dos homens mesmo, não uma língua totalmente diferente, uma língua não conhecida. E aí a nossa pergunta, então, para ajudar a gente a entender a grandeza do amor, a função dos dons espirituais e o uso deles, a nossa pergunta é, então somente os crentes de verdade que exercem os dons? Somente os crentes de verdade que usam os dons espirituais e praticam os dons espirituais e se sobressaem no meio da comunidade? E é interessante que a gente deve notar aqui que Paulo está dizendo indiretamente para a gente. Ele está dizendo indiretamente que é possível alguém ter dons espirituais e exercer esses dons espirituais e mesmo assim não ter o amor. Isso aqui é possível, olhando para esse texto. Ele está mostrando para a gente que, de fato, algumas pessoas podem sim exercer esses dons espirituais, praticar esses dons, falar em outras línguas, profetizar e mesmo assim não ter amor. E é interessante a gente olhar para a Bíblia e perceber que existem alguns personagens bíblicos que exemplificam isso que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 4, Marcos capítulo 6, versículo 7, e Lucas capítulo 9, versículo 1, nós vamos encontrar um personagem ali, Judas, no meio dos discípulos, Judas Iscariotes. Judas fez todos os milagres que os apóstolos fizeram, expulsou o demônio, possivelmente ressuscitou mortos, curou leprosos, cegos, aleijados. Mas nós conhecemos o testemunho bíblico. Judas foi rejeitado, é o que a Bíblia nos diz. Ele não amava Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ele não amava os seus irmãos em Cristo. Ele não amava a Deus. Os seus dons miraculosos de nada lhe aproveitaram. Não foram um mecanismo de segurança. Judas praticou o que os outros apóstolos praticavam. Tinha dom como os outros apóstolos, mas de nada lhe aproveitou. Porque lhe faltava o amor, lhe faltava
o amor que a gente às vezes romantiza. E é interessante a gente pontuar para entender. E para a gente entender o que a Bíblia nos fala com amor, eu gosto de ler o que está escrito lá no Evangelho de João, nas palavras de Jesus. João capítulo 14, Jesus me ensina o que é o amor. Quando ele diz assim, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a gente entende que o amor não é apenas um sentimento romântico, mas o amor é uma atitude de obediência, de justiça, de submissão à lei de Deus. E é desse amor que nós estamos falando aqui, de fazer algo com o sentido de agradar ao Senhor, em obediência ao Senhor, aos seus mandamentos e à lei. Mas não somente o exemplo de Judas. Nós vamos olhar, por exemplo, lá para Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, e nós vamos encontrar o exemplo de Ananias e Safira. Cristãos que conviviam no meio da comunidade e eram também destacados, de renome. Eles venderam tudo o que tinha, trouxeram parte dos seus bens e deram aos apóstolos, movidos, não pelo amor a Deus, mas movidos pela vaidade do seu coração, pelo desejo de ser visto pelos homens, de ser reconhecido no meio da comunidade. E o que acontece? O sacrifício deles foi para se projetarem dentro da comunidade, no meio do povo de Deus. E Deus não se interessa por isso. E a oferta deles fora recusada, e ambos castigados com morte, foram rejeitados. Mas nós vamos encontrar ainda muitos, como aparece a expressão, lá em Mateus capítulo 7, no dia do juízo. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus dizendo, e Mateus registra isso no capítulo 7, muitos virão dizendo, Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu curei doentes, no teu nome eu fiz milagres. E o que Jesus responde àqueles muitos naquele dia? Jesus vai dizer-lhes, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que estão vivendo na prática do pecado, vocês que não me amam, mas mesmo assim praticam estas obras. Então nós vamos perceber que os dons espirituais em si, não é algo exclusivo para os salvos. Nós vamos ver pessoas exercendo esses dons, praticando esses dons, e mesmo assim, não sendo os eleitos de Deus. Nós vamos encontrar muitos outros. O Simão, o mágico, por exemplo, lá em Atos, para mostrar para a gente que os dons espirituais, eles têm um propósito. Não é para trazer segurança de salvação. Os dons espirituais, ele visa a edificação da igreja, o amadurecimento do corpo, o progresso do evangelho naquelas circunstâncias, em algumas circunstâncias. Nós aqui não negamos a existência dos dons espirituais, mas nós queremos entender, como o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui para a gente nessa passagem, que existe um caminho superior, um caminho sobremodo excelente. E ele ensina que é esse caminho da obediência ao propósito divino, esse caminho da obediência à lei divina. Ele ensina para a gente como Jesus Cristo mostra ali, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Paulo chega para aqueles irmãos que estavam estimando ou superestimando aqueles dons específicos, aqueles dons exáticos que traziam aquelas experiências que os colocavam em público ou deixavam mais populares. E aí Paulo chega e diz ainda que Paulo não está dizendo que não tinha o dom, ele apenas está usando aquela figura hiperbólica para dizer que o amor é essencial, que o amor sobrepõe. E aí nós vamos perceber que para hoje nós temos muitas implicações do que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 13, para os nossos dias, para aqueles carismáticos, para aqueles pentecostais, neopentecostais, que se esmeram nessa busca e que isso tem influenciado todos aqueles que estão desapercebidos para o conteúdo bíblico. E no meio de igrejas reformadas e tradicionais, muitos têm se enveredado por este caminho também, por não pararem para refletir no ensino bíblico, por não dar ouvidos à palavra. Por isso eu queria dizer, em primeiro lugar, que é triste e ao mesmo tempo impressionante a credulidade ingênua que prevalece em muitas igrejas nos dias de hoje. É que eu quero dizer muitas igrejas evangélicas, porque não é só no meio pentecostal, como eu estava dizendo, muitos tradicionais, muitos reformados, que se dizem reformados, têm enveredado por esse caminho. E nós vemos aqui e denominamos como uma credulidade ingênua. Por que eu digo isso?
Porque nós vamos ver que os evangélicos dos nossos dias, eles ficam muito facilmente impressionados com os que se dizem curar os doentes, com aqueles que ressuscitam os mortos, que expulsam demônios. Nós vamos ver, eu não sei, aqui na capital não é muito, mas você ligar sua televisão e mudar para aqueles canais, você vê que existe muita gente conectada a isso, que dá atenção a isso, mas no interior isso é muito forte ainda. Aquele sensacionalismo que chama a atenção desses crentes ingênuos, que se impressionam com os milagres, com os feitos, mas muitos deles não se impressionam ou não reivindicam esses poderes que está cheio do caráter de amor, está cheio da obediência a Deus. O amor é quem deve buscar, o amor deve procurar na vida daqueles que se apresentam como evidentes da parte de Deus, aqueles que se apresentam como líder, a gente deve buscar esse amor na vida deles. E aí não importa tanto o que esses homens e mulheres são capazes de fazer, mas sim, se eles amam o cônjuge, se eles amam suas esposas, se eles amam seus maridos, se eles amam os seus filhos, se eles são bons vizinhos e amam os seus vizinhos. O amor, ele precisa estar visível. O amor não é apenas um sentimento oculto que a gente apenas demonstra a quem quer. O amor bíblico é a justiça em relação ao próximo. Então, curar mortos, expulsar demônios, falar em outras línguas, não é para impressionar ao mesmo tanto daqueles que têm um caráter cheio de amor, de dedicação, de obediência. E aqui nós não queremos, mais uma vez eu reitero, negar a possibilidade de milagres, negar a possibilidade dos dons. Nós cremos que existem sim a possibilidade de Deus agir. Deus é livre, é soberano, é poderoso, é infinito. Nós já ouvimos falar de casos legítimos, de pessoas que ficam curadas, por exemplo. Deus, na sua soberana vontade, Ele responde ao seu povo. Mas o que a gente quer dizer aqui é que estas coisas não são sinais inequívocos de espiritualidade, de que é a ação da parte de Deus, nem daqueles que oram por milagres, nem daqueles que operam e recebem os milagres. Pensar assim é errar como os coríntios e achar que ser espiritual é manifestar um dom. E aí Paulo nos mostra o que nos realmente importa, o que é o caminho excelente. O que nós estamos prezando na igreja não é de um reavivamento que capacite as pessoas a operar milagres, a operar curas, a falar em outras línguas. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso, não só um reavivamento como essas coisas presentes. Mas o que nós estamos precisando é de um reavivamento de amor, para sanar as divisões na igreja, nos relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos, entre irmãos no meio da igreja, que traga saúde espiritual a todos os níveis conciliares das igrejas, confrontando a politicagem mundana, que por muitas vezes se infiltra no meio da igreja. Então, dons não são sinais inequívocos de espiritualidade, nem da parte dos que oram e nem da parte dos que os recebem. Então, não deveria haver essa ânsia no coração por tantas manifestações sobrenaturais. Por isso que Paulo diz, eu quero mostrar a vocês um caminho superior, um caminho excelente. É disso que nós precisamos. E por que é que estamos impressionados com as outras coisas? E a resposta é, nós somos crentes muitas vezes ingênuos. Nós nos impressionamos com o que não deveria nos impressionar. Nós entristecemos o Espírito de Deus com isso. Porque nós devemos lembrar que Deus nos deu a sua palavra. Para quê? Para nos guiar. Para que pudéssemos discernir qual é a sua vontade. É para isso que Deus nos deu a sua palavra. É um pecado contra Deus não ouvir a sua palavra, não atentar para a sua palavra. É por isso que Paulo diz, ainda que eu tivesse dons espirituais especiais e não tivesse amor, eu nada seria, eu de nada serviria. Este é o primeiro ponto, o amor, só o amor que conta. É Ele o caminho mais excelente que nós devemos buscar. Então, é só o amor que conta, que nós queremos prevalecer aqui, demonstrar aqui, e não romantizar a palavra amor, mas trazê-la para o sentido mais prático. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, irmãos, nós devemos procurar com zelo, sim, os melhores dons,
mas isso em amor. E esse era o problema que nós vemos lá em Apocalipse na igreja de Éfeso, que eles tinham perdido esse amor e faziam as coisas como, por exemplo, somente mecanicamente, obedecendo para se sobressair em algumas circunstâncias. Então, a ideia aqui é a gente enfatizar isso. E então eu passo para esses tópicos finais, para provocar-nos à reflexão, para nos fazer entender a necessidade de avaliarmos o nosso coração. De avaliarmos o nosso coração para a gente entender a motivação das nossas ações, a motivação do nosso serviço, a motivação das nossas práticas devocionais, das nossas práticas espirituais. Nós precisamos pensar nisso. E aí, em primeiro lugar, o estudo de hoje representa um dilema: ou temos dons ou temos amor? Na sua mente, é isso que eu estou querendo dizer? E aqui eu quero reiterar que Paulo quer mostrar que o amor ele deve permear todas as nossas ações. Como eu estava falando, a nossa vida deve ser motivada por esse amor a Deus. A nossa busca, a nossa entrega no serviço à comunidade dos crentes deve ser motivada pelo amor ou pela obediência a Deus. A nossa prática devocional tem o seu valor, mas ela em si mesma não tem fim em si mesma. A nossa prática de exercícios espirituais, ela visa o aperfeiçoamento do nosso amor a Deus. A comunhão entre os crentes, que muitas vezes se torna um ídolo para a gente, ela tem um fim também. O exercício dela deve ser feito em amor a Deus, para expressar que amamos a Deus e somos dependentes e carentes de Deus. Então não queremos trazer aqui um dilema, ou um ou outro, não, mas a essencialidade, porque é o amor que importa, é o amor quem conta. Então aqui mais uma pergunta: você está mais interessado em ser cheio de amor ou em ter dons extraordinários? E nós vemos muitas pessoas ocupadas com essa busca, focadas nessa busca. Já ouvi relatos de cristãos que estão há décadas em igrejas buscando dons espirituais. E aí vivem uma vida relaxada com a sua família, uma vida dúbia no seu trabalho, uma vida desleixada com os seus relacionamentos familiares, uma vida entregue ao pecado, mas ele está focado. E o que ele quer? Ele quer falar uma língua estranha, a língua dos anjos. Ele quer trazer uma palavra profética no meio da comunidade. Ele quer ter a oração atendida, ele quer ter o dom de curar. E a gente tem visto essa disparidade, esse equívoco semelhante ao equívoco dos coríntios dos nossos dias, o equívoco do significado do que é ser um crente espiritual, do que é ser cheio do Espírito Santo. E aí, eu queria que você pudesse pensar a respeito do que significa amor, porque aí nós temos nos interessado a ter uma vida cheia desse amor, a uma vida de entrega, a uma vida cheia do fruto do Espírito, uma vida cheia de submissão, uma vida dominada por Cristo, uma vida de obediência a Ele, porque isso aqui é o amor. E aí a gente pode encerrar fazendo essa pergunta aqui: você pode dar exemplos concretos de atos de amor que você praticou recentemente? E às vezes a gente fica pensando que ato de amor são atos sociais, de ajuda ao necessitado. Eles são atos de amor, se feitos em obediência ao Senhor. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus preparou boas obras anteriormente para que nós andássemos nelas. Então, quando nós praticamos todas as boas obras em obediência a Deus, essas são obras de amor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus com obediência a Deus, não somente como aquele fim em si mesmo para me sentir bem, esses são atos de amor. Quando nós amamos a nossa família porque amamos a Deus ou em obediência a Deus, esses são atos de amor. Quando nós nos reunimos com a comunidade e sentimos prazer e alegria na comunhão e percebemos o poder do Evangelho em transformar pessoas diferentes, com tantas diferenças e discrepâncias, num só corpo, e nós entendemos o poder de Cristo, nós estamos desfrutando da comunhão com amor. Então, o apóstolo aqui nessa manhã nos traz esse tópico para a nossa reflexão. É o amor, tão somente o amor que conta. É o amor que nós queremos enfatizar aqui nessa manhã, que é o ponto principal e que deve permear todas as nossas ações. Nós devemos ser movidos pelo amor ao nosso Criador.
Espero que essa lição ela nos ajude a progredir com vistas ao novo céu e à nova terra. Um lugar onde reina este amor, onde de fato todas as coisas serão submetidas a Cristo, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, porque Ele tem poder para fazer se submeter a Ele todas as coisas. Este é o amor que nós esperamos e este é o amor que nós desafiamos você nessa manhã, a avaliar o seu coração, a avaliar todas as suas buscas e perceber se de fato há um comprometimento com a obediência ao Senhor, com o amor ao Senhor, com o seu apego ao Senhor, com a sua admiração pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele ajude a igreja brasileira a entender qual é o propósito, o significado, o uso dos dons na prática do amor, para que a igreja possa então desfrutar da comunhão e fugir dessas situações que têm trazido tanta ruína, tanto prejuízo para a comunidade cristã. Vamos orar pedindo graça a Deus, pedindo Ele que ajude as nossas vidas, ajude a igreja dele a praticar isso aqui, a encontrar esse caminho excelente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque na tua infinita sabedoria, no teu infinito amor, no teu infinito conhecimento, o Senhor nos deu a tua palavra para corrigir os excessos do nosso coração caído, do nosso coração idólatra, do nosso coração que ama os primeiros lugares, do nosso coração que almeja ser reconhecido e receber curtidas e likes e visualizações e ter seguidores. Pai, tem misericórdia, Deus, disto na vida da igreja. Que possamos, Deus, olhar para essa passagem de 1 Coríntios capítulo 13, Senhor, e entendermos o propósito soberano pelo qual o Senhor abençoa a igreja com dons. E entendermos, Senhor, que tudo isso visa um só propósito, a edificação da igreja. Que tem uma razão maior que permeia e que sobrepuja aos dons, que é o amor ao Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor, de apego, de desejo, de respeito, de temor ao Senhor. E que isso se expresse nas nossas palavras, nas nossas ações, no modo como servimos, no modo como somos maridos, esposas, filhos, pais, amigos, irmãos, no modo como exercemos o nosso ministério na igreja e no nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor Deus ajude a igreja do Senhor a entender a grandeza do amor, a necessidade do amor, a entender que é o amor quem conta em todas as nossas ações. Aviva o amor em nossos corações. Que o amor não venha a declinar, a esfriar, mas que possa, ó Deus, na tua infinita misericórdia e pelo teu socorro, ser aumentado. Visita a igreja do Senhor, Pai. Aviva o amor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.